conteúdo do segundo bimestre e agora a gente partindo para a reta final no tema de vacinação. Então hoje nós vamos tratar de algumas vacinas individualmente e vamos começar aqui com a BCG, que é uma das mais importantes aí a nível de prova. Essas três primeiras que eu vou falar hoje com vocês, elas costumam ser muito cobradas em qualquer prova de concurso público, em qualquer prova da área de enfermagem. Então vamos falar um pouquinho sobre a vacina BCG. Então essa vacina ela é preparada com bacilos vivos, então são bactérias, a partir da cepa do Mycobacterium bovis, e elas são atenuadas com o glutamato de sódio. Então aqui é a composição da vacina. Para a gente isso não chega a ser tão importante, mas é sempre importante a gente saber. E a vacina BCG ela é indicada para prevenir as formas graves de tuberculose, principalmente a tuberculose miliar e a meníngea. A tuberculose meníngea é aquela que atinge as meninges, que são estruturas que recobrem todo o nosso sistema nervoso central, ou seja, o nosso cérebro e a nossa medula. E a tuberculose miliar, a gente dá esse nome para qualquer tipo de tuberculose que ela é extrapulmonar, ela atinge outros órgãos além do pulmão. E nesse caso, a bactéria, né, ela pode se espalhar tanto pelo sistema linfático quanto pelo sistema circulatório, pelo sangue. Então ela é indicada principalmente para prevenir esses dois tipos de tuberculose que são graves, que é a tuberculose miliar e meníngea. A BCG ela tem algumas contraindicações. Todas as vacinas do calendário vacinal elas estão sujeitas àquelas contraindicações gerais que a gente já viu na outra aula. E algumas vacinas elas vão ter contraindicações específicas. Então a BCG ela é contraindicada naquelas situações gerais, assim como todas as vacinas, e também ela é contraindicada, não se deve administrar a BCG para os indivíduos a partir dos 5 anos de idade. Então se a pessoa fez 5 anos de idade, a partir dali ela já não deve mais tomar a vacina BCG. E essa vacina também é contraindicada para os portadores de HIV, mesmo que eles não apresentem nenhum sintoma, mesmo que eles façam tratamento, que eles estejam bem de saúde e que não mostrem nenhum sinal de imunodeficiência. Mesmo nesses casos, essa vacina é contraindicada. Então é sempre importante a gente ficar atento às contraindicações específicas de cada vacina. Quanto à administração, a vacina BCG ela deve ser adiada se a criança apresentar peso inferior a 2 kg. Essa é uma vacina que ela faz parte do calendário do recém-nascido. Então, se a criança nasce prematura ou com baixo peso, ela vai ter que aguardar completar esses 2 kg para poder administrar a dose da BCG. Então é importante ficar atento com essas informações. Esquema, dose e volume. A BCG é uma vacina que é feita em dose única e ela deve ser feita o mais precocemente possível, de preferência nas primeiras 12 horas após o nascimento. Então é uma vacina que deve ser administrada no recém-nascido, lógico, se a criança atender os critérios, lá, principalmente de peso. Então a vacina ela vai poder ser administrada em crianças até 4 anos, 11 meses e 29 dias, ou seja, menores de 5 anos de idade. E o volume a ser administrado é de apenas 0,1 ml. E a via é a via intradérmica. Depois, se alguém tiver alguma dúvida sobre as vias de administração dos imunobiológicos, é só voltar um pouquinho na apostila ou assistir as videoaulas anteriores que tem lá uma aula específica de vias de administração. Então a via da BCG é intradérmica e ela é feita na região do músculo deltoide. Atenção, ela não é feita no músculo deltoide, é na pele, nessa região do ombro, do músculo deltoide. E ali nessa região onde é feita pela via intradérmica, a criança deve desenvolver a cicatriz vacinal, que a grande maioria de nós a gente tem no braço a cicatriz da BCG. Quase todo mundo tem. Por que quase todo mundo? Porque toda regra tem exceção. Algumas pessoas podem não desenvolver essa cicatriz. Então, se você tem a sua cicatriz vacinal, essa cicatriz ela já é considerada como uma dose.
para efeito de registro, tá? Independentemente do tempo que se decorreu desde que você administrou, ou desde o aparecimento dessa cicatriz. E quem não desenvolve a cicatriz? Bom, para essas pessoas que não desenvolvem a cicatriz, depois de 6 meses da aplicação dessa dose, se recomenda revacinar a pessoa uma única vez, tá? Só uma única vez, além da primeira. E se mesmo assim não aparecer a cicatriz vacinal, a pessoa não vai se vacinar novamente. Ela vai ser considerada vacinada. E aí, por características individuais lá do organismo dessa pessoa, ela não vai desenvolver a reação local que vai provocar a cicatriz. Então, se ela não desenvolveu a cicatriz, faz a vacina de novo uma única vez. Então, sobre a BCG, é isso. Vocês observem que tem muitas informações, muitos detalhezinhos. É importante que vocês saibam esses detalhes, que é uma vacina que é muito cobrada aí em qualquer prova que vocês forem fazer. Hepatite B. Então, vamos ver aqui agora a vacina contra a hepatite B. Então, a parte da composição da vacina é um tema aqui mais complexo, não vem muito ao caso na nossa área, né? Mas é sempre bom a gente ter uma noção da composição da vacina. Então, a vacina contém um antígeno recombinante de superfície HBsAg. Aí ele é purificado por vários métodos físico-químicos e é absorvido por hidróxido de alumínio, tendo o timerosal como conservante. Então, é uma vacina que vai prevenir contra a infecção pelo vírus da hepatite B. Então, é uma das vacinas também, assim, estão no top 3 aí de vacinas mais cobradas em provas, e são vacinas muito comuns, né? Que a maioria das pessoas faz a utilização dessa vacina, muitas vezes, aí no caso de vocês que estão assistindo, para poderem fazer o estágio, né, na área de enfermagem ou em qualquer curso da área de saúde. Para você trabalhar no hospital, você tem que ser vacinado contra a hepatite B. Tá? Então, é uma vacina que ela está presente aí no dia a dia das pessoas. Então, ela é indicada em algumas situações. Primeiro, para o recém-nascido. Essa vacina ela faz parte do calendário de vacinação do recém-nascido. E ela deve ser aplicada o mais precocemente possível nas primeiras 24 horas, preferencialmente nas primeiras 12, ainda na maternidade. Tá? Ou, se não for feita na maternidade, ela deve ser feita na primeira visita ao serviço de saúde e até 30 dias de vida do recém-nascido. Então, é uma vacina que deve ser feita de uma maneira rápida. Ela é indicada também para gestantes em qualquer faixa etária e também em qualquer idade gestacional. Então, essa é uma vacina que faz parte do calendário de vacinação da gestante. Lembrando que a gestante ela entra naquelas situações especiais, onde a maioria das vacinas elas não são recomendadas para gestante, somente as que fazem parte do calendário específico dela. E dentre elas está a hepatite B. Então, ela é recomendada também para a população de 1 a 49 anos de idade. Tá? Então, pessoas que estão dentro dessa faixa etária podem fazer o uso dessa vacina. Para indivíduos integrantes dos grupos vulneráveis. O que é um grupo vulnerável? Trabalhadores da saúde, por exemplo, pessoas que trabalham no hospital. Todo mundo tem que ser vacinado contra a hepatite B. Isso é uma regra, é uma exigência. Porque essas pessoas, como estão no ambiente hospitalar, elas têm um risco teoricamente maior de contrair essa doença, por exemplo, por acidentes com material pérfuro cortante. Contraindicações. Então, a hepatite B ela é contraindicada naquelas situações gerais e também se a pessoa apresenta alguma reação anafilática, uma reação alérgica, após o recebimento de qualquer dose dessa vacina. Esquema, dose e volume. A hepatite B ela é administrada em 3 doses. Tá? E o intervalo entre essas doses funciona da seguinte maneira. Você vai tomar a primeira dose, a dose 0, e 30 dias ou um mês depois da primeira dose, você vai tomar a segunda. E ainda tomando como base a primeira dose, 6 meses depois da primeira, você toma a terceira. Então fica o esquema 0, 1 e 6. Tá? A dose 0, a partir da dose 0 você conta um mês e aplica a segunda,
e a partir da dose 0 você conta 6 meses e aplica a terceira. O volume da hepatite B ela pode variar de acordo com a idade do usuário. Então é administrado meio ml até os 19 anos de idade e a partir dos 20 anos de idade é administrado 1 ml. E a via de administração dessa vacina é a via intramuscular. Vacina absorvida contra difteria e tétano, a famosa DT ou dupla adulto. Lembrando que a DT, a dupla contra difteria e tétano, ela tem essa forma aqui, a DT com o Dzinho minúsculo, que é a vacina para o adulto, e a gente tem a DT com o D maiúsculo, que é a vacina para criança. Tá? Então é até meio contraditório, né? A do adulto é com D pequenininho, D minúsculo, e a da criança é com D maiúsculo. Por quê? Na do adulto existe uma quantidade um pouco menor do toxoide difterico, da difteria. Tá? Então essa informação é importante vocês saberem para não confundir. Então, composição. A vacina DT é uma associação dos toxoides difterico e tetânico, e ela é indicada para mulheres em idade fértil. Então, essa é a segunda vacina do calendário de vacinação da gestante, que é a hepatite B e a antitetânica. Mulheres dos 10 aos 49 anos, gestantes e não gestantes. E é feita também para prevenção contra o tétano neonatal. E as contraindicações para essa vacina são aquelas situações gerais que nós já vimos nas aulas anteriores. Esquema, dose e volume. Então ela é administrada em 3 doses de meio ml por via intramuscular. E o intervalo entre as doses é de 60 dias. Tá? Então com um intervalo mínimo de 30. O recomendado então é que se você fez a primeira dose hoje, você vai esperar 60 dias para fazer a segunda. Tomou a segunda dose, você espera mais 60 dias e faz a terceira. Sendo que você não pode, em hipótese nenhuma, administrar uma outra dose com menos de 30 dias. 30 dias é o mínimo, mas o recomendado é que seja o intervalo de 60 dias entre as doses, essas 3 doses da DT. Se você já tem o esquema vacinal completo, você já tomou as 3 doses da antitetânica, você deve administrar uma dose de reforço a cada 10 anos. Tá? Então, 10 anos depois da terceira dose, você toma mais uma dose de reforço. Se a pessoa tiver com o esquema incompleto, você deve completar o esquema com as doses que ainda faltam. E pessoas que não têm comprovação vacinal, deve ser administrada as 3 doses. Aí o intervalo entre as doses também é de 60 dias com um mínimo de 30. Então quem perdeu a caderneta de vacinação, não tem como comprovar, refaz o esquema. Esse problema, né, nos últimos tempos aí, tende a acabar com o registro na base de dados do SUS, que é feito pela internet. Então os dados da vacinação vão ficar salvos na nuvem. Então se a pessoa perdeu a sua caderneta, ela pode, quando for na unidade, consultar o sistema e lá é verificado que ela já fez as doses da vacina e isso fica salvo. É um avanço muito grande e aos poucos, né, isso vai chegar a todas as unidades do Brasil. Tá? Isso é uma tendência e é irreversível. Aí você não vai mais apresentar aquele problema de perder a caderneta e ter que se revacinar sem necessidade. Então hoje nós vimos as 3 principais vacinas do calendário de imunização e na próxima aula nós vamos ver as vacinas restantes e aí nós já finalizamos o conteúdo para a nossa prova. E assim a gente já vai chegando aqui na reta final do segundo bimestre. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida é só deixar lá no chat ou me encaminhar no privado. Um abraço.